Agora passamos ao nosso estudo mesmo. Vamos conhecer o conteúdo da nossa disciplina Teoria da Literatura 1. O que é literatura? Já pensaram nisso? Veja como alguns pensaram em uma maneira de responder a essa questão. A literatura significa e exprime a vida em maior grau possível. Quem disse isso é o Ezra Pound. Para ele, a literatura exprime tudo o que a gente vive, as emoções, os conflitos, as tristezas, as guerras, os amores. Então, para ele, em maior grau possível, a literatura consegue guardar nas páginas para outros conhecerem o que ele pensa. Já para Platão, a arte literária e todas as artes consistem na imitação, uma imitação da realidade, a mimese, criação de uma supra-realidade, uma imagem intermédia entre dois mundos, o mundo da verdade absoluta e o da verdade vivente. Para a gente entender, verdade absoluta seria aquela verdade que ninguém discute, e o da verdade vivente é a verdade que a gente, às vezes, não é que a gente mente, mas a gente muda a versão daquilo que a gente vê como verdade absoluta. Aristóteles, por sua vez, acha que é a arte que imita a palavra pura e simples em prosa ou verso. Ele não admite que outra hipótese para que a arte que não seja imitação pela palavra. Então, tudo aquilo que a gente escreve é imitação da vida. Assim como você pode perceber, há muitas maneiras de se explicar o que é literatura, a arte da palavra. É preciso conhecer também alguns aspectos interessantes sobre arte. Outra vez, nós pegamos as palavras do Ezra Pound. Literatura é novidade que permanece novidade. Vocês já perceberam que quando um livro é lançado, quando você pega algum texto novo para ler, aquilo é a maior novidade no momento. Passado muito tempo, você pega aquele livro e lê. Você vai descobrir que você viu muitas coisas agora que antes você não percebia. Então, a arte da palavra é aquela novidade que sempre permanece novidade. Sempre é possível descobrir coisas novas. Ela nunca morre. Então, o que a gente pode compreender disso? Uma obra de arte é um sistema global de signos, ou uma estrutura de signos, que servem a um objetivo estético específico. Estético é aquela forma, a presença de uma sensibilidade na hora que você constrói o texto. Uma obra de arte é, ao mesmo tempo, intemporal e histórica. Histórica porque ela mantém, na medida em que podemos descrever o seu desenvolvimento, não mais do que uma série de concretizações de uma dada obra de arte no decurso da história da humanidade. Ou seja, a arte acompanha o desenvolvimento da história que o homem faz com a sua vida. Ele representa na obra de arte aquilo que ele sente, que ele percebe. E por que intemporal? No sentido de que, se preservada, mantém desde a sua criação uma certa estrutura imutável, ou seja, ela não muda ao longo do tempo. Aquele texto que foi criado, vocês já viram o filme Troia, não viram? Pois é, aquela história da Guerra de Troia, na verdade, ela foi criada há muito tempo atrás e ela continua sendo visível, conhecida, lida do mesmo jeito que naquela época. É uma estrutura que cria uma identidade fundamental e particular com uma época. Por isso que a gente diz que ela é intemporal, ela não se perde no tempo. Qualquer pessoa, em qualquer tempo, vai ler e perceber o que o autor daquele livro quis dizer. Compreenderam? Vejamos agora o que é então uma obra de arte literária. Conjunto de convenções e extratos associados a um conjunto ou sistema de signos, com uma identidade de estrutura que permanece a mesma ao longo dos séculos. Ou seja, signos são as palavras, são os símbolos que a gente usa que vão formando o texto. E essa estrutura é que a gente fala que se transforma em arte, porque ela é transformada pelas emoções do autor,
pela sensibilidade dele, pelo raciocínio, pelo conhecimento, pela história de vida, pelos conhecimentos que ele tem, pela vivência que ele já teve. Tudo isso é passado para uma manifestação artística. Se você tem a pintura, você vai ter nas telas as cores, as formas. Se você pega uma música para ouvir, essa música ela tem os acordes, né, que a gente chama de notas musicais. Cada uma dessas estruturas, ela transmite o que a emoção quer transmitir, o que o raciocínio permite transmitir. Quando se trata de obra literária, é diferente. A obra literária é no papel. Você imagina todo o resto. Você imagina a criação da paisagem que o autor quis te passar. Assim, literatura pode ser entendida em dois planos: compreender o que o autor diz, e assim utiliza-se os conhecimentos gramaticais e linguísticos. Se um livro é escrito em inglês, ele vai usar a gramática e toda a construção linguística daquele idioma. Então, você tem que dominar aquele idioma para ler em inglês. Se você escreve em português, então você tem que dominar as normas gramaticais, os conhecimentos gramaticais e linguísticos da língua portuguesa. Outro aspecto importante, ou outro plano, é interpretar o texto de acordo com o nosso ponto de vista particular, a nossa visão de mundo individual em relação ao texto a ser lido. Para isso, a gente usa os nossos conhecimentos de psicologia, de história, antropologia, ciências sociais, políticas, mitologia, tudo que a gente já viveu, leu, estudou, conheceu. Uma viagem que você faz, uma visita a um museu, são conhecimentos que vão somando-se a outros conhecimentos e que vão te ajudar a interpretar o texto e vão criar um ponto de vista só seu para entender o que o outro quis dizer na obra de arte. Literatura precisa de dois aspectos. Um é a compreensão, ela é obrigatória. Se entendermos a compreensão como um conceito cultural que implica um tom emocional e uma relação direta com a vida, então a gente entende por que ela é obrigatória. Se você não compreende uma leitura, se você não compreende uma situação, é porque você não tem um conceito cultural e nem um envolvimento emocional direto com essa situação. Então você diz que não entendeu aquela situação, não entendeu o texto. Portanto, para compreender é preciso ter uma bagagem. E para isso é preciso muita leitura. É preciso descobrir-se leitor. A interpretação, por sua vez, é livre. Se entendermos a interpretação como assumir novos significados a partir do que foi compreendido, e assim saber que há limites para a interpretação, assim como há limites para a criação literária. O que eu estou explicando para vocês? Que para interpretar um texto, eu preciso compreendê-lo. Mas não é qualquer interpretação. Ela é livre, mas ela não é infinita. Ela tem limites. Vou dar um exemplo claro. Se eu falar para vocês que na história do Chapeuzinho Vermelho apareceu um disco voador, vocês vão falar: professora, isso está errado. Na história não existe isso. Por quê? Porque há um limite. Na história não há nenhum nexo, nenhuma lógica aparecer um disco voador. Então essa interpretação não é possível na história da Chapeuzinho Vermelho. Literatura. Vamos entender agora o que é literatura. É o oposto da ficção, não é verdade, mas o fato, realidade, ou a existência no tempo e no espaço reais. Acho melhor que a gente pode trabalhar com essa próxima frase. A literatura tem que trabalhar com a probabilidade sobre o real. Mesmo que você pareça transmitir exatamente o que aconteceu, quando você escreve, e é o que acontece com a literatura, quando você escreve, é você que está vendo
com sua maneira especial de ver, com a sua particularidade de ver aquela situação. Não é que ela é realmente daquele jeito. Outra pessoa, vendo a mesma situação, pode ver aspectos que você não percebeu. E, portanto, a gente tem que lembrar que o oposto da ficção não é verdade, mas uma possibilidade dessa verdade. A tarefa dos historiadores e estudiosos de arte, e especialmente da arte literária, consiste em aperfeiçoar um conjunto de termos descritivos para cada tipo de arte, baseando-se nos seus elementos constitutivos e nas especificidades características dessa mesma arte. Então, num determinado período, você vai ter escritores que vão retratar situações políticas, porque naquele período de vida deles, isso foi muito relevante. E para nós que estudamos a arte, que procuramos conhecer a arte, que vamos trabalhar ensinando sobre a arte da literatura, nós temos que conhecer bem esses períodos, para que a gente possa perceber qual foi o ponto de vista que eles usaram. Outra coisa muito importante para a gente é a ideia de ficcionalidade. E aí nós temos duas situações para serem estudadas. Onde que está o cerne da arte literária? Em todos os gêneros: lírico, épico, dramático, narrativo. Existe uma referência, um relacionar-se com o mundo da ficção, da imaginação e o mundo da realidade e do fato. Essa relação entre mundo de ficção e imaginação e o mundo da realidade e do fato é que gera a maneira como você vai entender essa ficcionalidade. Como eu falei, ficção é uma possibilidade do real. Quais são os traços característicos da literatura? Além da ficcionalidade, nós temos a invenção, a imaginação, a estética, a ética, enfim, todos os elementos constituintes da criação da suprarrealidade. Então, nós podemos afirmar que a obra de arte literária, ela é suprarreal. Ela parte da realidade e vai criando relações no mundo da imaginação, no mundo do virtual, naquilo que o homem pode inventar, pode estabelecer como uma conduta ética, pode estabelecer como um efeito estético, estilístico, pode criar beleza, pode criar impacto, mas isso partindo de um ponto da realidade, que deixa de ser realidade quando se torna literatura, quando se torna uma pintura, quando se torna uma partitura musical. Quais seriam então os pontos que caracterizam a natureza da literatura? Aqui nós vamos atrás do Jonathan Kuller, que coloca o seguinte: literatura como a colocação em primeiro plano da linguagem, evidência na forma. Se você escolhe o poema, então você sabe que você vai ter que fazer toda uma elaboração de texto para caber dentro dos versos. Se por um outro lado você escolhe uma crônica, escrever uma crônica que trata de fatos cotidianos, onde você vai ver aquele fato cotidiano e transmitir com o seu ponto de vista, você vai usar uma linguagem narrativa, como se estivesse contando um fato para alguém. Cada um desses primeiros planos, na forma, tem uma especificação num gênero, que é o que nós vamos estudar mais adiante. Literatura como integração da linguagem, forma e conteúdo em conexão. Literatura como ficção, possibilidade de real. Literatura como objeto estético, capaz de fazer com que você sinta-se sensível a observar aquele quadro, a ouvir aquela partitura musical, a capturar os traços de uma escultura ou se deliciar nas palavras de um bom escritor. Literatura como construção intertextual ou autorreflexiva, quando a literatura promove um mergulho de você, leitor, dentro de você mesmo, onde a gente vai se descobrir nas palavras do autor aquilo que combina com o que a gente pensa, a forma como a gente enxerga a vida.
Isso é autorreflexivo e é intertextual, que é o texto do escritor conversando com o seu texto vida, o texto da sua vida, aquilo que você já viveu e construiu dentro de você. Literatura como instrumento de alienação ideológica e literatura como instrumento de ação e questionamento. Há muita boa literatura que faz com que você se transforme, que você se aprimore, que você enxergue o outro, que você perceba o mundo com as suas necessidades. Mas também há uma literatura que aliena ideologicamente, que tenta te convencer que só aquele ponto de vista é o correto. E aí você, como um bom crítico, como uma pessoa bem leitora, um leitor proficiente, tem que ser capaz de perceber a natureza da literatura para saber qual opção é a melhor para você, como leitor, e também, quando você já for professor, o que levar para os seus alunos. Passamos agora para uma outra etapa do nosso estudo, a poética de Aristóteles. O conceito de mimese, identificação dos espectadores com a própria realidade, em ações e atos característicos dos personagens, situações e conflitos derivados do meio que vivem e dos princípios solidificados nas sensações que sentiriam se passassem ou já passaram. Traduzindo bem rapidamente, é muito fácil você perceber que, para Aristóteles, o conceito de mimese é a própria realidade. Então, para ele, quando alguém escreve um texto, ele usa a realidade para imitá-la. Mas ele também afirma que outra ferramenta importante para o bom escritor é fazer a arte parecer verdadeira, tendo uma equivalência com o mundo exterior, estabelecendo semelhanças com o real. E a gente chama isso de verossimilhança. É quando aquela obra de leitura, aquele livro que você está lendo, você fala, nossa, mas isso combinou exatamente com o que eu penso. Isso é verossimilhança. Nossa, mas parece até que ele viu o que está acontecendo nos dias de hoje. É porque ele se aproximou tanto da realidade que a gente chama isso de um efeito de verossimilhança. Esse é um elemento muito importante para nós educadores, porque nós é que percebemos até que ponto aquele autor levou a gente nesse parecer verdadeiro da obra dele. A catarse, por sua vez, pode ser entendida como descarga de emoções que limpa, purifica, deixa o indivíduo mais suave, sem que este esteja realmente vivendo a situação. Outras vezes, é aquela hora em que você mergulha tão profundo na dor do personagem que você chega a chorar quando está lendo um livro, porque a mocinha foi abandonada pelo príncipe, ou porque alguém está morrendo na hora de... Ali naquele capítulo tem alguém morrendo, então você se sente tão doído, tão presente ali, que você fala, nossa, parece que eu senti a dor que ele está sentindo de perder a pessoa amada. Isso é o efeito da catarse. A poiesis, por sua vez, é a análise para esclarecimento do tipo de atividade que é o conceito artístico, considerando um ponto de vista do processo mental, material e técnico da criação da obra. Ou seja, poiesis seria quando você consegue juntar tudo isso num conceito que tem os elementos principais, que são processos mentais, materiais e técnicos da criação para criar a obra literária. Peguei aqui um exemplo, o Dom Casmurro, que muitos de vocês já leram. Tenho certeza que muitos não gostaram, acharam o livro cansativo, complicado, chato. Porém, Dom Casmurro é um mergulho na alma humana. Porque sabe quem conta a história? É o próprio Dom Casmurro. Então é do jeito que ele vê o mundo. Como a gente às vezes não vê o mundo como ele, a gente tende a se afastar do Dom Casmurro. Mas Dom Casmurro, na verdade, ele transforma aquilo que ele vê da sociedade numa obra de literatura
onde ele expõe a fragilidade das pessoas e das suas emoções, dos seus sentimentos. Tentem reler Dom Casmurro depois dessa aula. Quem sabe vocês vão perceber muita coisa que vocês não perceberam antes. Passamos agora a um outro conceito muito importante, o cânone. Para quem um cânone? Cânone. Esse conceito é muito importante. Um cânone é nacional, como uma história da literatura, promove os clássicos nacionais ao nível dos gregos e dos latinos, compõe um firmamento diante do qual a questão da admiração individual não se coloca mais. Seus monumentos formam um patrimônio, uma memória coletiva. Traduzindo tudo isso, nós temos o seguinte: uma obra, quando é dita que ela é um cânone, significa que ela já adquiriu uma memória coletiva dos seus leitores que a consideram uma obra-prima, uma admiração tão grande por essa obra que ela não tem nenhuma outra que se compara a ela. Isso é chamado de cânone. Então, o que seria um cânone literário? Para Correia, ele observa que a formação de um cânone tem uma função específica: preservar uma estrutura de valores que seja considerada como fundamental, seja para um indivíduo ou para um grupo. Esses valores constituem uma norma sobre a qual este ou aquele se guia. Esta definição está envolta em um contexto histórico e, às vezes, por jogos de interesse e de poder. Às vezes, algumas obras ganham essa característica de cânone porque interessa a uma determinada camada social valorizá-la. Por isso ela é chamada de cânone. Por outro lado, há algumas normas que fundamentam isso. Então é bom a gente estudar, conhecer profundamente a teoria da literatura, porque ela desmistifica alguns cânones que não são verdadeiros ou que não são obras de arte verdadeiras. Vamos entender agora essa linguagem literária que a gente vem conversando até aqui. A linguagem literária é conotativa, plurissignificativa, motivada. E aí vocês têm uma imagem de uma pessoa que está lendo. Observem como ela se comporta diante da leitura. Ela tem 1000 posições. Ela se desdobra, ela às vezes se queixa, ela relaxa. Na verdade, quando uma pessoa está lendo, ela percebe toda essa plurissignificação, porque ela mergulha na obra, ela penetra nas palavras, ela vive aquela história, aquele momento que ela está lendo.